Olá, meus amigos. Assim como combinado, hoje observaremos o enunciado número 3, que foi aprovado recentemente na primeira jornada de Direito Processual Civil realizada em Brasília. O que diz o enunciado e depois quais as suas consequências? É um enunciado relativamente simples, aparentemente tranquilo, mas que precisa de alguns ajustes para que possamos entender quais são as suas consequências. O enunciado diz o seguinte: as disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta lei. Primeiramente, antes de fazer toda a explicação do próprio enunciado, vale recordar que o novo Código de Processo Civil prevê no artigo 15 o seguinte: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. A primeira dúvida que poderia ficar aqui é: puxa, mas o processo penal não está aqui colocado. Como é que eu poderia aplicar o processo penal? Quando o Código fixa a regra, e aqui de modo exemplificativo, destes três modelos de processo, ele evidentemente não afasta a aplicação ao processo penal de modo supletivo ou subsidiário, evidentemente naquilo que não houver contrariedade entre os dois textos de lei. Né? Então, essa previsão do artigo 15 ela não afasta, de modo geral, já a aplicação do processo penal. Uma primeira reflexão. A segunda que eu quero chamar a atenção, que começa a indicar que o Código de Processo Penal recebe influência de outras normas, aqui pelo princípio do diálogo das fontes, está prevista no artigo 3º do CPP, que diz o seguinte: Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, fazendo uma leitura contextual, já mais sistêmica do ordenamento jurídico. Né? E aí nós chegamos ao ponto que chama mais atenção. O próprio Código de Processo Penal tem algumas regras soltas que chamam a aplicação do processo civil brasileiro, porque exatamente em relação àqueles aspectos, a regra já está no processo civil brasileiro prevista, não havendo razão para estar no processo penal. Eu vou chamar aqui a atenção 3 exemplos. Veja depois com calma o artigo 139, o artigo 362 e o artigo 790 do CPP. Mas eu vou destacar somente um deles para mostrar essa realidade. Olha o que diz o artigo 139 do CPP. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil. Veja que o próprio Código de Processo Penal ele chama o Código de Processo Civil a aplicação supletiva e subsidiária, porque o próprio Código não tem essas regras previstas e são regras tradicionalmente tratadas no processo civil. Desse modo, o que podemos concluir? Realmente, o Código de Processo Civil se aplica supletiva e subsidiariamente ao CPP, desde que essa previsão lá constada não contrarie aquilo que nós temos já estruturado no próprio CPP. Desse modo, restando tranquilamente sustentável aquilo que o enunciado 3 apregoou. Um grande abraço a todos e até a próxima.